Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. Devo salientar que a leitura da bula a seguir é na íntegra e original ao da bula real impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual parte da bula e de qual remédio você quer ouvir aqui no canal. A leitura na íntegra de hoje é do Ciclo 21. Para que este medicamento é indicado? Ciclo 21 é indicado na prevenção da gravidez e para o controle de irregularidades menstruais. Embora os contraceptivos orais, anticoncepcionais, sejam altamente eficazes, há casos de gravidez em mulheres que os utilizam. Como este medicamento funciona? Ciclo 21 é um contraceptivo oral, previne a gravidez, combinado, que concilia os componentes etinilestradiol e levonorgestrel. Os anticoncepcionais orais combinados agem por inibição do hormônio que estimula o ovário. Embora o mecanismo primário dessa ação seja a inibição da ovulação, outras alterações incluem mudanças no muco cervical, que aumenta a dificuldade de entrada do espermatozoide no útero, e no endométrio, que reduz a probabilidade de adesão do óvulo fecundado na parede uterina. Quando não devo usar este medicamento? Ciclo 21 não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula ou que apresentem ou já apresentaram trombose venosa profunda, coágulos nas veias, ou tromboembolismo, rompimento de um vaso sanguíneo. Ciclo 21 também é contraindicado para mulheres que apresentam qualquer uma das seguintes condições: doença vascular cerebral, derrame cerebral ou coronariana arterial, estreitamento dos vasos que sustentam o coração, valvulopatias trombogênicas, doença das válvulas do coração, distúrbios trombogênicos, doenças dos vasos sanguíneos, diabetes com envolvimento dos vasos sanguíneos e hipertensão, pressão alta, carcinoma da mama, câncer de mama, conhecido ou suspeito ou outra neoplasia, câncer, estrogênio dependente conhecida ou suspeita, adenomas, tumor glandular benigno ou carcinomas hepáticos, câncer do fígado, ou doença hepática ativa, distúrbios do fígado, desde que a função hepática não tenha retornado ao normal, gravidez confirmada ou suspeita. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que possam ficar grávidas durante o tratamento. Como devo usar este medicamento? Os comprimidos devem ser tomados diariamente no mesmo horário e na ordem indicada na embalagem. Tomar um comprimido diariamente por 21 dias consecutivos. A embalagem seguinte deve ser iniciada após um intervalo de 7 dias sem a ingestão de comprimidos, ou seja, no 8º dia após o término da embalagem anterior. Após 3 dias do último comprimido de ciclo 21 ter sido tomado, inicia-se, em geral, menstruação que pode não cessar antes do início da embalagem seguinte. Como começar a tomar ciclo 21? Sem uso anterior de contraceptivo hormonal, no mês anterior. O primeiro comprimido deve ser tomado no primeiro dia do ciclo natural, ou seja, o primeiro dia de sangramento menstrual. Pode-se iniciar o tratamento entre o 2º e o 7º dia, mas recomenda-se a utilização de método contraceptivo não hormonal, como preservativo e espermicida, nos primeiros 7 dias de administração durante o primeiro ciclo. Quando se passa a usar ciclo 21 no lugar de outro contraceptivo oral? Deve-se começar a tomar ciclo 21 de preferência no dia seguinte ao último comprimido ativo do contraceptivo oral combinado anterior ter sido ingerido ou, no máximo, no dia seguinte ao intervalo habitual sem comprimidos ou com comprimido inerte do contraceptivo oral combinado anterior. Quando se passa a usar ciclo 21 no lugar de outro método com apenas progestogênio, minipílulas, injetável, implante. Pode-se interromper a minipílula em qualquer dia e deve-se começar a tomar ciclo 21 no dia seguinte. Deve-se tomar ciclo 21 no dia da remoção do implante ou, no caso de utilização de contraceptivos injetável, deve-se esperar o dia programado para a próxima injeção. Em todas essas situações, a paciente deve ser orientada a utilizar outro método não hormonal de contracepção durante os 7 primeiros dias de administração dos comprimidos. Após aborto no primeiro trimestre. Pode-se começar a tomar ciclo 21 imediatamente. Não são necessários outros métodos contraceptivos. Após parto ou aborto no 2º trimestre. Como o pós-parto imediato está associado ao aumento do risco de tromboembolismo, o tratamento com contraceptivos orais combinados não deve começar antes do 28º dia após o parto em mães não lactantes ou após aborto no 2º trimestre. Deve-se orientar a paciente a utilizar outro método não hormonal de contracepção durante os 7 primeiros dias de administração dos comprimidos. Entretanto, se já tiver ocorrido relação sexual, a possibilidade de gravidez antes do início da utilização do contraceptivo oral combinado deve ser descartada ou deve-se esperar pelo primeiro período menstrual espontâneo. Orientação em caso de vômitos. No caso de vômito no período de 4 horas após a ingestão do comprimido, a absorção pode não ser completa. Neste caso, os comprimidos seguintes devem ser ingeridos no horário habitual. Adicionalmente, um método contraceptivo não hormonal deve ser usado até o final da embalagem. Proteção contraceptiva adicional. Quando for necessária a utilização de proteção contraceptiva adicional, utilize métodos contraceptivos de barreira, por exemplo, diafragma ou preservativo masculino.
Não utilize os métodos da tabelinha ou da temperatura como proteção contraceptiva adicional, pois os contraceptivos orais modificam as alterações menstruais cíclicas, tais como as variações de temperatura e do muco cervical. Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. O que devo fazer quando eu me esquecer de usar este medicamento? A eficácia contraceptiva pode ser reduzida se a paciente esquecer-se de tomar algum comprimido de ciclo 21, e particularmente, se o esquecimento aumentar o intervalo sem comprimidos. Recomenda-se consultar seu médico. Se a paciente esquecer-se de tomar um comprimido de ciclo 21, mas o atraso for menor que 12 horas, deve-se ingeri-lo tão logo se lembre. Os comprimidos seguintes devem ser tomados no horário habitual. Se a paciente esquecer-se de tomar um comprimido de ciclo 21 e o atraso for maior que 12 horas ou se tiverem sido esquecidos mais de um comprimido, a proteção contraceptiva pode ser menor. O último comprimido esquecido deve ser tomado tão logo se lembre, mesmo que isso signifique tomar 2 comprimidos num único dia. Os comprimidos seguintes devem ser ingeridos no horário habitual. Adicionalmente, o método contraceptivo não hormonal deve ser usado nos próximos 7 dias. Se esses 7 dias ultrapassarem o último comprimido na embalagem em uso, a próxima embalagem deve ser iniciada tão logo a anterior tenha acabado, não deve haver intervalo entre as embalagens. Isto previne um intervalo prolongado entre os comprimidos ingeridos que pode aumentar o risco de ocorrer ovulação. É improvável que ocorra menstruação até o final da segunda embalagem, mas a paciente pode apresentar pequenos sangramentos nos dias em que estiver ingerindo os comprimidos. Se a paciente não menstruar no término da segunda embalagem, a possibilidade de gravidez deve ser descartada antes de iniciar a próxima embalagem. Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico ou cirurgião dentista. Quais os males que este medicamento pode me causar? As reações adversas estão relacionadas na tabela de acordo com a frequência. Reação muito comum, ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento. Reação comum, ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento. Reação incomum, ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento. Reação rara, ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento. Reação muito rara, ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento. Frequência. Reação adversa. Infecções e infestações. Comum. Vaginite, inflamações na vagina, incluindo candidíase. Imunológico. Raro. Reações anafiláticas anafilactoides, alergias, incluindo casos muito raros de urticária, coceira acompanhada de vermelhidão, angioedema, inchaço nos vasos sanguíneos, e reações graves com sintomas respiratórios e circulatórios. Muito raro. Exacerbação do lúpus eritematoso sistêmico. Outras reações de possível origem imunológica podem estar listadas em outro sistema corporal. Metabólico, nutricional. Incomum. Alterações de apetite, aumento ou diminuição. Raro. Intolerância à glicose. Muito raro. Exacerbação da porfiria. Psiquiátrico. Comum. Alterações de humor, incluindo depressão, alterações de libido. Nervoso. Muito comum. Cefaleia, incluindo enxaqueca. Comum. Nervosismo, tontura. Muito raro. Exacerbação da coreia, doença nervosa, com movimentos involuntários irregulares, irritabilidade e depressão, mais própria da infância. Ocular. Raro. Intolerância a lentes de contato. Muito raro. Neurite óptica, asterisco trombose vascular retiniana. Vascular. Muito raro. Piora das veias varicosas, varizes. Gastrointestinal. Comum. Náuseas, vômitos, dor abdominal. Incomum. Cólicas abdominais, distensão. Muito raro. Pancreatite, adenomas hepáticos, carcinomas hepatocelulares. Hepatobiliar. Raro. Icterícia colestática. Muito raro. Doença biliar, incluindo cálculos biliares asterisco asterisco. Cutâneo e subcutâneo. Comum. Acne. Incomum. Erupções cutâneas, cloasma, afecção da pele que se caracteriza por manchas de coloração acastanhada, especialmente na face, que pode persistir, hirsutismo, aumento de pelos, alopecia, queda de cabelo. Raro. Eritema nodoso. Muito raro. Eritema multiforme. Renal e urinário. Muito raro. Síndrome urêmica hemolítica. Reprodutor e mamas. Muito comum. Sangramento de escape spotting, pequenos sangramentos. Comum.
dor, sensibilidade, aumento, secreção das mamas, desmenorreia, menstruação dolorosa, alteração do fluxo menstrual, alteração da secreção e ectrópio cervical, ferida no colo do útero, amenorreia, ausência de menstruação. Geral e local da administração. Comum. Retenção hídrica, edema. Investigações. Comum. Alterações de peso, ganho ou perda. Incomum. Aumento da pressão arterial, alterações nos níveis séricos, sanguíneos, de lipídios, gorduras, incluindo hipertrigliceridemia, aumento da concentração de gordura no sangue. Raro. Diminuição dos níveis séricos de folato asterisco asterisco asterisco. Asterisco, a neurite óptica pode resultar em perda parcial ou total da visão. Asterisco asterisco, os contraceptivos orais combinados podem piorar doenças biliares pré-existentes e podem acelerar o desenvolvimento dessa doença em mulheres anteriormente assintomáticas. Asterisco asterisco asterisco, pode haver diminuição dos níveis séricos de folato com o tratamento com contraceptivo oral combinado. Isso pode ser clinicamente significativo se a mulher engravidar logo após descontinuar os contraceptivos orais combinados. Informe ao seu médico, cirurgião dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também a empresa através de seu serviço de autoatendimento. O que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada? Não foram relatados efeitos sérios após ingestão aguda de altas doses de contraceptivos orais combinados por crianças pequenas. Em mulheres, a superdosagem pode causar náuseas e hemorragias por supressão. Se necessário, a superdosagem é tratada sintomaticamente. Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações. Interação medicamentosa. Quais os efeitos de tomar ciclo 21 com outros remédios? Interações entre etinilestradiol e outras substâncias pode diminuir ou aumentar as concentrações sanguíneas de etinilestradiol. Concentrações sanguíneas mais baixas de etinilestradiol podem causar maior ocorrência de pequenos sangramentos e irregularidades menstruais e, possivelmente, podem reduzir a eficácia do contraceptivo oral combinado. Durante o uso concomitante de produtos com etinilestradiol e substâncias que podem diminuir as concentrações sanguíneas de etinilestradiol, recomenda-se que o método anticoncepcional não hormonal, como preservativos e espermicidas, seja utilizado além da ingestão regular de ciclo 21. No caso de uso prolongado dessas substâncias, os contraceptivos orais combinados não devem ser considerados os contraceptivos primários. Após a descontinuação das substâncias que podem diminuir as concentrações sanguíneas de etinilestradiol, recomenda-se o uso de um método anticoncepcional não hormonal por, no mínimo, 7 dias. Aconselha-se o uso prolongado do método alternativo após a descontinuação das substâncias que resultaram na estimulação das enzimas do fígado, levando a uma diminuição das concentrações sanguíneas de etinilestradiol. Às vezes, pode levar várias semanas até a estimulação enzimática desaparecer completamente, dependendo da dose, duração do uso e taxa de eliminação da substância estimuladora. A seguir, alguns exemplos das substâncias que podem diminuir as concentrações sanguíneas de etinilestradiol. Qualquer substância que reduza o tempo do trânsito gastrointestinal e, portanto, a absorção do etinilestradiol. Substâncias indutoras das enzimas microsomais hepáticas, como rifampicina, rifabutina, barbitúricos, primidona, fenilbutazona, fenitoína, dexametasona, griselfulvina, topiramato, alguns inibidores de protease, modafinil. Hipericum perforatum, também conhecido como erva de São João, e ritonavir asterisco, possivelmente por estimulação das enzimas do fígado. Alguns antibióticos, por exemplo, ampicilina e outras penicilinas, tetraciclinas, por diminuição da circulação intestino-fígado de estrogênios. A seguir, alguns exemplos de substâncias que podem aumentar as concentrações sanguíneas de etinilestradiol. Atorvastatina. Inibidores competitivos de sulfatações na parede gastrointestinal, como o ácido ascórbico, vitamina C, e o paracetamol, acetaminofeno. Substâncias que inibem enzimas do fígado, como indinavir, fluconazol e troliandromicina asterisco asterisco. O etinilestradiol pode interferir no metabolismo de outras drogas por inibição das enzimas microsomais hepáticas ou indução da conjugação hepática da droga, sobretudo a glicuronização. Consequentemente, as concentrações plasmáticas e teciduais podem aumentar, por exemplo, ciclosporina, teofilina, corticosteroides, ou diminuir. Em pacientes tratados com a flunarizina, relatou-se que o uso de contraceptivos orais aumenta o risco de galactorreia, eliminação anormal de leite. As bulas dos medicamentos concomitantes devem ser consultadas para identificar possíveis interações. Asterisco. Embora o ritonavir seja um inibidor do citocromo P453A4, demonstrou-se que esse tratamento diminui as concentrações sanguíneas de etinilestradiol, vide acima. Asterisco. A troliandomicina pode aumentar o risco de colestase intrahepática durante a administração concomitante com contraceptivos orais combinados. Interferência em exames laboratoriais.
O uso de contraceptivos orais combinados pode causar algumas alterações fisiológicas as quais podem refletir nos resultados de alguns exames laboratoriais, incluindo parâmetros bioquímicos da função hepática, do fígado, incluindo a diminuição da bilirrubina e da fosfatase alcalina, função tireoideana, da tireoide, aumento dos níveis totais de T3 e T4 devido ao aumento da TBG, globulina de ligação ao hormônio tireoidiano, diminuição da captação de T3 livre, função adrenal, aumento do cortisol plasmático, aumento da globulina de ligação a cortisol, diminuição do sulfato de desidroepiandrosterona, DEIAS, e função renal, dos rins, aumento da creatinina plasmática e depuração de creatinina, níveis plasmáticos de proteínas, carreadoras, como globulina de ligação a corticosteroide e frações lipídicas lipoproteicas, parâmetros do metabolismo de carboidratos, parâmetros de coagulação e fibrinólise, diminuição dos níveis séricos de folato. Informe ao seu médico ou cirurgião dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamentos sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. Quais as reações adversas e os efeitos colaterais ao tomar este medicamento? As reações adversas estão relacionadas na tabela de acordo com a frequência. Reação muito comum, ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento. Reação comum, ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento. Reação incomum, ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento. Reação rara, ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento. Reação muito rara, ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento. Frequência. Reação adversa. Infecções e infestações. Comum. Vaginite, inflamações na vagina, incluindo candidíase. Imunológico. Raro. Reações anafiláticas anafilactoides, alergias, incluindo casos muito raros de urticária, coceira acompanhada de vermelhidão, angioedema, inchaço nos vasos sanguíneos, e reações graves com sintomas respiratórios e circulatórios. Muito raro. Exacerbação do lúpus eritematoso sistêmico. Outras reações de possível origem imunológica podem estar listadas em outro sistema corporal. Metabólico, nutricional. Incomum. Alterações de apetite, aumento ou diminuição. Raro. Intolerância à glicose. Muito raro. Exacerbação da porfiria. Psiquiátrico. Comum. Alterações de humor, incluindo depressão, alterações de libido. Nervoso. Muito comum. Cefaleia, incluindo enxaqueca. Comum. Nervosismo, tontura. Muito raro. Exacerbação da coreia, doença nervosa, com movimentos involuntários irregulares, irritabilidade e depressão, mais própria da infância. Ocular. Raro. Intolerância a lentes de contato. Muito raro. Neurite óptica, asterisco trombose vascular retiniana. Vascular. Muito raro. Piora das veias varicosas, varizes. Gastrointestinal. Comum. Náuseas, vômitos, dor abdominal. Incomum. Cólicas abdominais, distensão. Muito raro. Pancreatite, adenomas hepáticos, carcinomas hepatocelulares. Hepatobiliar. Raro. Icterícia colestática. Muito raro. Doença biliar, incluindo cálculos biliares asterisco asterisco. Cutâneo e subcutâneo. Comum. Acne. Incomum. Erupções cutâneas, cloasma, afecção da pele que se caracteriza por manchas de coloração acastanhada, especialmente na face, que pode persistir, hirsutismo, aumento de pelos, alopecia, queda de cabelo. Raro. Eritema nodoso. Muito raro. Eritema multiforme. Renal e urinário. Muito raro. Síndrome urêmica hemolítica. Reprodutor e mamas. Muito comum. Sangramento de escape spotting, pequenos sangramentos. Comum. Dor, sensibilidade, aumento, secreção das mamas, desmenorreia, menstruação dolorosa, alteração do fluxo menstrual, alteração da secreção e ectrópio cervical, ferida no colo do útero, amenorreia, ausência de menstruação. Geral e local da administração. Comum. Retenção hídrica edema. Investigações. Comum. Alterações de peso, ganho ou perda. Incomum. Aumento da pressão arterial, alterações nos níveis séricos, sanguíneos, de lipídios, gorduras, incluindo hipertrigliceridemia, aumento da concentração de gordura no sangue. Raro. Diminuição dos níveis séricos de folato asterisco asterisco asterisco. Asterisco a neurite óptica pode resultar em perda parcial ou total da visão.
Os contraceptivos orais combinados podem piorar doenças biliares pré-existentes e podem acelerar o desenvolvimento dessa doença em mulheres anteriormente assintomáticas. Pode haver diminuição dos níveis séricos de folato com o tratamento com contraceptivo oral combinado. Isso pode ser clinicamente significativo se a mulher engravidar logo após descontinuar os contraceptivos orais combinados. Informe ao seu médico, cirurgião dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também a empresa através de seu serviço de autoatendimento. Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento? Manter o produto em sua embalagem original e conservar em temperatura ambiente, entre 15 graus e 30 graus Celsius, proteger da luz e umidade. O prazo de validade é de 24 meses a partir da data de fabricação, vide cartucho. Número de lote, datas de fabricação e validade, vide embalagem. Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original. Aspecto físico. Comprimido de cor branca, circular, biconvexo e liso. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Certamente você conhece alguém que tem dificuldade para enxergar e ler a bula, não é mesmo? Vem conhecer o canal, Lendo a Bula, e ouça esta e muitas outras bulas. Compartilhe com seus amigos e familiares o link do canal, Lendo a Bula. Espero por vocês lá. Tchau.